Gênesis 47. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: O meu pai e meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, e o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e os apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas como foram os nossos antepassados. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que seu pai e os seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está às ordens deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homens capazes, ponham-os como chefes dos que cuidam do meu gado. Depois José levou Jacó e o seu pai e os apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: Qual é a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente e muitos anos foram difíceis. E eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados, que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Estas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes conforme as necessidades de cada família. Não havia alimento em lugar nenhum. A fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José ajuntava todo o dinheiro e levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam seu gado e eu trocarei por mantimentos. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos, e em troca eles lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser nossos corpos e nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós e as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será o dono das nossas terras. Dê-nos mantimentos para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei. E José fez dos egípcios escravos no país inteiro. José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantia de alimentos, e assim eles tinham o que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e suas terras são do rei, pois eu comprei para ele. Pegue aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, dê a 5ª parte ao rei. Usem as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles responderam: O Senhor salvou as nossas vidas e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a 5ª parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Os israelitas foram vivendo no Egito e na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó ficou 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos, quando sentiu que ia morrer. Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa, e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Gênesis capítulo 48. Algum tempo depois disseram a José que o seu pai estava doente. Então José foi visitá-lo, levando consigo seus 2 filhos, Efraim e Manassés. Alguém foi dizer a Jacó: O seu filho José veio visitá-lo. Jacó fez um esforço e sentou-se na cama. Aí disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu na cidade de Luz, lá na terra de Canaã, e me abençoou. Ele me disse: Eu farei com que você tenha muitos filhos, e os seus descendentes formarão muitas nações. Eu darei esta terra aos seus descendentes para ser propriedade deles para sempre. E Jacó continuou dizendo a José: Agora os seus filhos, Efraim e Manassés, que nasceram aqui no Egito, antes de eu vir para cá, esses 2 me pertencem. Efraim e Manassés são meus tanto como Ruben e Simeão.
Se você tiver outros filhos, eles serão seus, e por serem irmãos de Efraim e de Manassés, serão parte da herança deles. Estou fazendo isso por causa de Raquel, a sua mãe. Nós estávamos voltando da Mesopotâmia, quando para minha infelicidade ela morreu no país de Canaã, pouco antes de chegarmos a Efrata. Eu sepultei ali, na beira do caminho. Efrata agora é conhecida como Belém. Quando Jacó viu os filhos de José, perguntou: "E esses quem são?" "São os filhos que Deus me deu aqui no Egito", respondeu José. Jacó disse: "Põe-os perto de mim, para que eu lhes dê a minha bênção." Por causa da velhice, a vista de Jacó estava fraca, e ele não podia ver bem. José levou os rapazes para perto dele, ele os abraçou e beijou. Jacó disse a José: "Eu pensei que nunca mais ia ver você, e agora Deus me deixou ver até os seus filhos." Então José tirou os dois do colo de seu pai, e ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Em seguida, pegou Efraim com a mão direita e Manassés com a mão esquerda e fez com que ficassem perto de Jacó. Dessa maneira, Efraim ficou do lado esquerdo de Jacó e Manassés do lado direito. Jacó estendeu os braços e os cruzou, pondo as mãos direitas sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais moço, e na mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, que era o mais velho. Em seguida, deu a sua bênção a José, dizendo: "Ó Deus, a quem os meus pais Abraão e Isaque serviram, abençoa estes rapazes, abençoa-os, ó Deus, tu que me tens guiado como um pastor durante toda a minha vida até hoje. Que os abençoe o anjo que tem me livrado de todo mal, que o meu nome seja lembrado por meio deles, e também o nome dos seus pais, Abraão e Isaque, que eles tenham muitos filhos e muitos descendentes neste mundo." José não gostou quando viu seu pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso, pegou a mão dele para tirá-la da cabeça de Efraim e colocá-la sobre a de Manassés, e explicou: "Não, pai, assim não. Este aqui é o filho mais velho. Põe a mão direita sobre a cabeça dele." Mas Jacó não quis e disse: "Eu sei, filho, eu sei. Os descendentes de Manassés também serão um grande povo, mas o irmão mais moço será mais importante do que ele, e os seus descendentes formarão muitas nações." Desse modo, Jacó os abençoou naquele dia, dizendo: "Os israelitas usarão os nomes de vocês para dar a bênção. Eles vão dizer assim: que Deus faça como você, como fez com Efraim e com Manassés." Dessa maneira, Jacó pôs Efraim antes de Manassés. Aí disse a José: "Como você está vendo, eu vou morrer. Mas Deus estará com vocês e os levará de volta para a terra dos seus antepassados. Eu dou Siquém a você e não aos seus irmãos. Siquém é aquela região que tomei dos amorreus, lutando com a minha espada e o meu arco." Salmos capítulo 24. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. O Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas dos oceanos. Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É Deus, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Abram bem os portões, abram os portões antigos e entrará o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? É Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Marcos capítulo 4. Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago da Galileia. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou e sentou-se num barco perto da praia, onde o povo estava. Jesus usava parábolas para ensinar muitas coisas. Ele dizia: "Escutem, certo homem saiu para semear. E quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo, porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou as plantas e elas secaram, porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziram na base de 30, 60 e até 100 grãos por um." E Jesus terminou dizendo: "Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam."
Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram ali começaram, junto com os 12 discípulos, a fazer perguntas a Jesus sobre a parábola. Jesus disse a eles: "A vocês Deus mostra o segredo do reino. Mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, e para que escutem e não entendam nada. Senão eles voltariam para Deus e ele os perdoaria." Então Jesus perguntou: "Se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras?" E continuou: "O semeador semeia a mensagem de Deus. Algumas pessoas que a ouvem são como sementes que caíram na beira do caminho. Logo que ouvem, Satanás vem e tira a mensagem que foi semeada no coração delas. Outras pessoas são como as sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras. Quando ouvem a mensagem, elas aceitam logo, com alegria. Mas depois de pouco tempo, essas pessoas abandonam a mensagem, porque ela não criou raízes nela. E quando por causa da mensagem chegam os sofrimentos e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Ainda outras são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas quando aparecem as preocupações deste mundo, a ilusão das riquezas e as outras ambições, estas coisas sufocam a mensagem e ela não produz fruto. E existem aquelas pessoas que são como as sementes que foram semeadas em terra boa. Elas ouvem e aceitam a mensagem e produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60 e outras 100 vezes mais do que foi semeado. Jesus continuou: "Por acaso alguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto ou de uma cama? Claro que não. Para iluminar bem, ela deve ser colocada no lugar próprio, pois tudo que está escondido será descoberto e tudo que está em segredo será conhecido. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam." Disse também: "Cuidado com o que vocês ouvem. Deus usará para julgar vocês a mesma regra que vocês usarem para julgar os outros. E com mais dureza ainda. Quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o pouco que tem será tirado dele." Jesus continuou falando: "O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra. Quer ele esteja acordado, quer esteja dormindo, ela brota e cresce, sem ele saber como isso acontece. E é a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga e mais tarde os grãos que enchem as espigas. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita." Jesus continuou: "Com que podemos comparar o reino de Deus? Que parábola podemos usar para isso? Ele é como uma semente de mostarda, que é a menor de todas as sementes. Mas depois de semeada, cresce muito até ficar maior do que todas as plantas. Os seus ramos são tão grandes que os passarinhos fazem ninho entre as suas folhas." Assim, usando muitas parábolas como esta, Jesus falou ao povo de um modo que eles podiam entender. E só falava com eles usando parábolas, mas explicava tudo em particular aos discípulos. Naquele dia à tardinha, Jesus disse aos discípulos: "Vamos para o outro lado do lago." Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele, e outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. Jesus estava dormindo na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram e disseram: "Mestre, nós vamos morrer. O Senhor não se importa com isso?" Então ele se levantou, falou duro contra o vento e disse ao lago: "Silêncio, fique quieto." O vento parou e tudo ficou calmo. E aí ele perguntou: "Por que é que vocês são assim tão medrosos? Vocês ainda não têm fé?" E os discípulos, cheios de medo, diziam uns aos outros: "Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?"